Boa noite, gente. Vocês estão bem? Pergunta a pessoa que está do lado aí se tu está bem. Você está bem? Diga para ela que bom que você está aqui. Que bom a gente se encontrar na casa de Deus, né, pessoal? Sim ou não, gente? Então, Marcos capítulo 1, versículo 3. Hoje é culto de Santa Ceia, mas vamos compartilhar um pouco a palavra, depois a gente serve a ceia, amém, gente? Então vamos lá. Marcos capítulo 1, versículo 3. Você trouxe Bíblia? Sim. Isso aí. Crente é da Bíblia, né? Crente é da Bíblia. Se for de papel, é mais crente ainda, viu? Marcos capítulo 1, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Assim apareceu João o Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Ok. Vamos lá. Diga comigo. Voz do que clama no deserto. Qual é a voz que clama no deserto? O que é que ela clama? Ela clama: prepare o caminho do Senhor. Endireite as suas veredas. Vamos lá? Então vou perguntar para você. Voz do que clama no deserto. O que é que ela clama? Isso. Vocês estão com a Bíblia aberta? Então lê direito. O aplicativo da igreja tem Bíblia. Então hoje tem mais desculpa não, viu? Então diga assim: preparai o caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. Ok? Vou perguntar de novo e vocês respondem, tá bom? Voz do que clama no deserto. O que é que a voz do deserto está clamando? Eu não trouxe bombom hoje. Mas se eu tivesse trazido, eu ia dar um bombom para quem falasse, né? Porque eu vi que tem algumas bocas que está pesado repetir esse versículo. Mas vai que Deus te dá um bombom, né? Eu não tenho um bombom, mas vai que Deus tem um bombom para você. Vamos lá junto. 1, 2, 3 e... Qual é a voz que clama no deserto? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Muito bem. Então são duas coisas, né? Prepare o caminho do Senhor. O que mais? Endireite as suas veredas. No versículo 4 diz: apareceu João o Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então vamos repetir junto. Apareceu João o Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Muito bem. Essa semana eu ouvi uma frase de um pastor e ela me chocou. A frase diz o seguinte: não existe um texto na Bíblia que diz que quem pede perdão por seus pecados é perdoado. É isso mesmo. Silêncio. Não? Vou repetir de novo. Não, você vai repetir comigo. Não existe um texto na Bíblia que diz que quem pede perdão por seus pecados é perdoado. Valha, meu Deus. Aprendi tudo errado. Então, o que é que a Bíblia diz? A Bíblia fala sobre arrependimento, não sobre pedir perdão. O perdão vem quando existe um profundo e genuíno arrependimento. O que vai matar o verme do pecado é a lágrima de um coração contrito, arrependido. Por que isso aqui é importante? Porque na cabeça de muitos de nós, basta pedir perdão e está tudo resolvido.
E é aí onde nós estamos enganados. Porque se eu peço perdão uma vez, amanhã eu faço a mesma coisa. Peço perdão uma vez, amanhã eu repito de novo. Não houve arrependimento. Se não houve arrependimento, tampouco haverá perdão. Isso é chocante. Não sei se você percebe o quão chocante isso é. Então, o que a Bíblia fala é sobre arrependimento genuíno e profundo. Se não existir arrependimento genuíno e profundo, tampouco haverá arrependimento. Melhor dizendo, haverá perdão. Então veja, Deus só pode usar um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. Eu sei, tudo isso é para reflexão da igreja, eu entendi. Mas vamos dizer comigo, Deus só pode usar um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. Eu preciso ter essa conversa franca aqui com a igreja, porque a igreja, ela está caminhando para o céu. Certo? Então, se o céu não é mais o nosso objetivo, não faz sentido nós estarmos aqui. Só faz sentido nós sermos igreja de Jesus, se a nossa maior glória for encontrar com Ele no céu. Não sei se você lembra, mas na última ceia de Jesus, na verdade a única ceia de Jesus com seus discípulos, quando ele estava partindo o pão, ele disse: desejei muito comer desse pão e beber desse vinho convosco. Eu fico imaginando que Jesus está falando da eternidade. Então não era tipo assim, 3 meses, 3 anos. Você diz, cara, faz tanto tempo. Eu acho que no dia que Deus matou o cordeiro e vestiu Adão e Eva, depois que eles tinham pecado contra Deus, naquele dia, Deus lançou a profecia dizendo: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Eu penso que daquele dia, Jesus começou a dizer: meu Deus, eu estou torcendo por esse dia. Então, quando passaram-se os séculos e aconteceu aquele dia que João Batista estava batizando, e no meio da multidão estava o Filho de Deus, João Batista apontou o dedo dizendo: e esse é o Cordeiro que Deus anunciou desde o princípio. Ele é o Cordeiro. O ministério de João era apontar o Cordeiro de Deus. Então Jesus fala: desejei tanto comer com vocês desse pão e beber com vocês desse vinho. Mas na mesma hora que Jesus toma o pão, na mesma hora que ele bebe o vinho, ele fez uma promessa para os discípulos dizendo: eu não beberei mais vinho e não comerei mais pão até que nós nos encontremos de novo na casa do meu Pai, e aí nós vamos beber um vinho novo. Então veja, aqui está o resumo, o objetivo, a causa principal da igreja. É um dia estar diante do Senhor, nos céus, numa grande ceia. E Jesus está jejuando vinho desde aquele tempo. Eu acho que vai ser um dia extraordinário. Então, se de repente nós perdermos de vista o motivo, a causa, a razão, porque nós somos crentes, não faz sentido mais ser crente, senão ir para o céu. Ocorre que eu encontro uma coisa lá em Apocalipse que diz assim: ficarão de fora cães e feiticeiros, coisa imunda alguma entrará nas suas portas. Porque se coisa alguma imunda vai entrar nos portais eternos, como é que nós vamos resolver o problema do nosso pecado? E aí só existe uma possibilidade de nós nos livrarmos e resolvermos a questão do nosso pecado, é se houver arrependimento profundo e genuíno. Não é simplesmente abrir a boca e dizer: meu Deus, me perdoe. Perdoar de quê? Você veja que as coisas são tão de tal modo que, quando acontecem brigas entre os casais, dificilmente eles resolvem o problema da briga. Em muitas situações, eles só botam o problema para debaixo do tapete. Tipo assim, nós não aguentamos mais ficar de mal, a gente fica 2, 3 dias, e aí a gente não aguenta mais, a gente começa a se falar de novo, e aí esquece, deixa para lá, não vamos mais tocar no assunto, não. Só que com isso nós vamos acumulando lixo sobre lixo, lixo sobre lixo. E um dia isso explode. Porque não foi resolvido. Porque para ser resolvido precisava de quê? Arrependimento genuíno e profundo.
Não adianta chegar, me desculpa, meu amor. Desculpar pelo quê? Não, naquele dia. Não, peraí, filhão. Aquele dia o quê? Do que você está pedindo perdão? Do que você se arrepende? Então você imagina que hoje as pessoas vêm para Jesus, a gente termina uma pregação, a gente pergunta, quem quer entregar a vida a Jesus? Aqui e acolá, tem uma pessoa que diz, eu quero. Aí quando ela chega na frente, a gente ajuda ela com a oração de Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com o teu coração creres que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, então tu serás salvo, certo? Nós fazemos essa oração. Que bênção que nós fazemos. Mas aí vem a pergunta, você se arrepende? De quê? Então a pessoa veio a Jesus, mas se arrependeu de quê? E eu precisava me arrepender? O indivíduo? É o óbvio. Porque o caminho para entrar no reino só é possível pelo arrependimento. Se não há arrependimento, você nem precisa de Jesus. Jesus só faz sentido se houver perdão, a necessidade de perdão de pecados. A graça só faz sentido para quem está perdido. A graça só faz sentido para quem está distante de Deus. E aquilo machuca, e aquilo fere. Por que uma pessoa decide vir a Jesus? Porque ela não aguenta mais viver longe dele. Porque é para onde o pecado nos lança, é para longe de Deus. Então, essa frase me chocou demais essa semana. E a outra que me chamou muita atenção é essa aqui. Deixa eu ver. Estou indo lá para o final, certo? E é essa. O pecado ele te leva mais longe do que você jamais imaginou ir. Vocês ainda estão aqui? Luquinha? Começou a atenção. Venha cá, meu filho. Começa a fluir aqui. Então diga comigo, o pecado te leva mais longe do que você jamais imaginou ir. O pecado te mantém preso por mais tempo do que você jamais imaginou ficar. E o pecado te custa tão caro que você jamais imaginou pagar. É muito forte. Então, para mim, eu já preguei bem demais, já podemos encerrar aqui. Se a igreja refletir sobre essas questões aqui, já está bom demais. Então, a primeira reflexão é exatamente essa. Não é porque eu peço perdão que significa que eu fui perdoado. Porque o perdão só existe se houver arrependimento genuíno e profundo. E se eu caio recaídas vezes na mesma coisa, implica dizer não houve arrependimento. Porque se houve arrependimento, nunca mais eu tornarei a fazer aquilo. Arrependimento genuíno e profundo. Veja bem, o pecado é certeza de que ele vai te levar mais longe do que você jamais imaginou ir. Primeira coisa que o pecado faz é te lançar para fora da presença de Deus. Você vai descobrir uma coisa, ou a sua comunhão com Deus arranca você do pecado, ou o teu pecado vai arrancar você da comunhão com Deus. O que aconteceu com Adão e Eva foi que na hora que eles pecaram, eles foram arremessados da presença de Deus. Eles não conseguiram mais ficar naquele lugar onde a presença de Deus era generosa, era gratificante, era abundante, era todos os dias. Vocês se lembram que a Bíblia fala que na hora que Adão pecou, a Bíblia diz que ele se percebeu nu, não é assim? Quando a voz de Deus apareceu no jardim, a Bíblia diz que se escondeu. E por que ele se escondeu? Ele disse, porque eu estava nu e tive vergonha. Mas o que é curioso é que Adão e Eva sempre estiveram nus.
E a Bíblia fala, e eles não se envergonhavam. Por que agora eles estão com vergonha? Porque eles ficaram despidos da glória de Deus. Então há um aspecto da teologia que acredita que Adão e Eva eram como que cobertos por uma áurea. Vocês já viram aqueles desenhos infantis assim, de Adão e Eva, que tem uma luz cobrindo Adão e Eva? Uma áurea. Então é como se na hora que Adão peca, aquela áurea desaparece. E quando ela desaparece, Adão se percebe despido. Mas você sempre esteve despido. O meu corpo estava despido, meu espírito não. Na hora que eu pequei, o que aconteceu foi que... Cadê o outro microfone? Então, na hora que eu pequei, que Adão pecou, ele foi arremessado da presença de Deus. Então, o teu pecado, ele vai te levar mais longe do que você jamais imaginou que iria. E esse longe é para longe da presença. Segunda coisa, o pecado, ele te manterá preso por mais tempo que você jamais imaginou que ficaria. O que existem de pessoas aprisionadas no pecado é muito maior do que nós conseguimos imaginar. Porque o pecado, ele irá aprisionar, é fato. E por último, o pecado te custa mais caro do que você jamais imaginou que poderia pagar. O pecado não vai vir de graça, ok? Muito bem. Então vamos voltar aqui para o nosso raciocínio inicial. Está claro que não é o pedir perdão que resolve o meu problema? É um arrependimento genuíno e profundo? Então agora você imagine a situação de uma pessoa que vive com uma mulher, é crente e jamais imaginou casar com ela. Ele está vivendo com ela e para ele está tudo bem. A consciência dele sequer acusa de que ele está em pecado. Nem passa pela cabeça dele que aquilo é pecado. Embora as Escrituras claramente, taxativamente diz isso é pecado e não entra no céu quem for viver assim. E as pessoas estão vivendo. E é crente. A galerinha decide namorar. É crente, mas o namoro é cheio de liberdades. Alguns casos até dormem com a namorada. E está tudo bem, nós estamos indo para o céu. Aquele céu que Deus disse, não entra, ficará de fora. Mas nós estamos achando que está tudo bem. Hoje, a igreja boa, é aquela igreja da hora. Aquela igreja moderna. Eu jamais imaginei que eu seria um pastor atrasado do seu tempo. Porque hoje eu sou retrógrado. Na minha época de jovem eu era o revolucionário na igreja. Em menos de 40 anos eu sou retrógrado. Porque as igrejas avançaram numa velocidade tão grande, num esforço tão grande de parecer com o mundo, para poder acolher cada vez mais um número maior de pessoas. Então a igreja precisa se esforçar para parecer com uma boate. Jogo de luz, preto. Pastor precisa ser descolado e agora eu estou lascado, porque do jeitão que eu sou aqui, cara de pedreiro, como é que vai dar? Não vou conseguir seguir esse ritmo, né? Estou com uma luta danada para derrubar o meu bucho, para ficar slim. E não estou conseguindo. De pronto, ferrou, não consigo mais ser pastor dessa geração. Porque bonito, não passei nessa fila. Na época que papai estava fazendo, eu não sabia que tinha que passar nessa fila, eu não passei. E aí, como é que eu vou ser pastor dessa geração? Não é bonito, parece pedreiro. Então, a igreja hoje precisa ser moderno. Se a igreja não for moderno, é um tédio estar lá.
culto ideal é aquele que não passa de 1 hora. Mais do que 1 hora, absurdo isso. Em algumas igrejas, pelo menos eu ouvi falar, americanas, a mensagem agora precisa ser de 8 minutos. É o máximo que o povo consegue ouvir, 8 minutos de pregação. Eu passo 40 na introdução. Percebe como eu estou inadequado para essa igreja de hoje? Estou inadequado. Às vezes eu vou pregar, eu preciso fazer a introdução para poder entrar na mensagem, terminou o tempo. Aí eu disse, não pessoal, próximo domingo a gente entra na mensagem, porque por enquanto a gente estava só na introdução. Aí lá o pessoal está querendo um culto de 8 horas e a mensagem de 8 minutos. As igrejas modernas, elas estão se proliferando para atender essa gente amante de si mesmo, mas odiadoras de Deus. Elas não querem Deus. Elas querem o culto de si. Elas estão sentadas no centro, não Deus. E aí eu me lembro que o sinal da besta do Apocalipse é o número 666. Que a Bíblia diz, isso é número de homem. É o número de homem multiplicado pelo homem vezes o homem vezes o homem. É o homem 3 vezes, elevado à 3ª potência. É homem demais e Deus de menos. É o antropocentrismo, coloca o homem e tira Deus. Por que você vem à igreja? Deveria ser para honrá-lo, deveria ser por causa dele. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, seja para o louvor dele, para a glória dele, é por causa dele, não eu. Então o que viemos fazer na igreja? Nós estamos procurando uma igreja adequada para nós. As pessoas chegam atrasadas no culto e para elas tanto faz. Tenta chegar atrasada no teu emprego 3 vezes na semana e diz para mim o que é que vai acontecer. Na próxima oportunidade o patrão vai dizer, cai fora, pilantra. Você não serve para a minha empresa. Tenta fazer. Tente chegar atrasado no seu colégio. Todos os dias, 3 vezes na semana, vai lá. 3 vezes na semana, chega atrasado. Vê se você vai ser aprovado naquela matéria. Vai não. Recebeu falta. Mas eu cheguei com 30 minutos de atraso. Vai ser reprovado, eu não vou dar sua nota. Pronto, acabou-se. Você não assistiu aula. Agora, você vai para um culto a Deus. Você pode chegar a hora que você quiser. As pessoas que chegaram mais cedo já estão nos seus lugares, esperando o momento para derramar sua adoração perante o Senhor. Aí você chega, sai do meio que eu vou passar. Sai do meio. Como assim? Que tipo de honra é essa? No seu trabalho você chega no horário. No seu colégio tem que chegar no horário. Na igreja eu posso chegar a hora que eu quero. Legal isso, hein? Não vai funcionar. Se o nosso motivo não é para honrar a Deus, não faz sentido abrir essas portas. É o que o Senhor diz em Malaquias capítulo 4. Prefiro que mantenha as portas da minha casa fechadas. Se você for abrir para não ser para minha honra, é melhor que feche. Você já pensou um negócio desse? Deus está dizendo, prefiro minha porta fechada. Prefiro que não haja culto, mas não acenda o fogo do meu altar, se não for por causa da minha honra. Se eu sou vosso pai, cadê minha honra? Se eu sou vosso Senhor, cadê a minha honra de Senhor? E nós estamos dizendo que queremos ir para a casa dele. Irmãos, nós temos que consertar. Temos que consertar algumas coisas. O que é que seu filho vai ser quando crescer? Aí você diz, meu filho vai ser o que ele quiser. Você já ouviu essa expressão de alguém? O que é que vai ser do seu filho no futuro? Meu filho vai ser o que ele quiser. Pois é, sabe qual é a origem dessa filosofia? Ocultismo, satanismo. Há uma filosofia satânica que diz exatamente isso. É chamado de a lei do telema. E a lei é essa, faz o que tu queres. Isso há de ser toda a lei. Ó, de onde que vem isso? Ocultismo. Faz o que tu quiseres.
Isso é toda a lei. Não há nada fora para além disso. Faz o que tu queres. Sabe qual é a lei de Deus? Faz o que Ele quer. Não é o que tu queres. Eu vi um depoimento de uma mulher que eu amei. Essa mulher tinha sido vítima de uma tentativa de aborto. Tentativa de aborto. Para surpresa de todos, a mãezinha levou lá a criança para ser abortada. Devia ter entre 6 e 7 meses. Aplicaram a injeção para destruir aquela criança por dentro e assim o corpo expelir. Mas para surpresa, a criança nasceu viva. Contrariando todas as expectativas, nasceu viva. E para contrariar mais ainda, o abortista não estava presente na hora que a criança nasceu. E para contrariar mais ainda, a enfermeira chamou a ambulância para socorrê-la. Coisa que não acontecia na época. Porque, segundo o que era possível na época, nasceu de aborto, vivo, termina de matar. Não pode sair dali vivo. Até que Bush criou uma lei, e segundo essa lei agora, o aborto que nascer vivo tem que preservar a vida daquela criança. E assim essa era a história daquela mulher. E ela estava dando um depoimento numa sala de governo. E ela dizia: eu sei que não é politicamente correto dizer o nome Jesus Cristo nessa sala. Mas eu vou lhes dizer uma coisa. Eu experimentei o que é o ódio desde a hora que eu fui formado no ventre da minha mãe. Tentaram me matar. Logo em seguida me colocaram numa sala de adoção. Ninguém me queria adotar. Escolhi a criança do lado, a criança do outro, menos eu. Até que alguém resolveu me adotar. E essa criança sobreviveu. Na sua trajetória ela conheceu Jesus. E naquele dia ela estava dizendo, numa sala governamental, lotada de gente, ela estava dizendo: eu não nasci para te fazer confortável. Eu aprendi o que é o ódio, como meu Senhor aprendeu o que é ser odiado. E hoje eu me alegro por experimentar o mesmo que Ele experimentou. Eu não nasci para te fazer agradável. Eu vim para te incomodar de fato. E eu não sei se você se lembra, mas foram exatas essas as palavras de Jesus. Ele disse: eu vim trazer guerra, não paz. Eu vim trazer disputa. Jesus disse: o Espírito que habita em vós não é o Espírito que habita no mundo. Ele é diferente. Vai haver perseguição, vai haver ódio. Tanto quanto mais a igreja parece com o mundo, tanto quanto mais ela não tem sabor nem gosto. Jesus disse: se o sal não salga, para que serve? Se não para ser pisada. Se nós parecermos com o mundo, não faz sentido a nossa existência. Eu acho isso incrível. Eu acho isso incrível. Quero mostrar para você um texto que eu gosto demais. Tiago capítulo 4, versículo 3. A palavra diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? É uma pergunta para nós, amém, queridos? Ele está dizendo infiéis. Outra tradução vai colocar a palavra adúltero no lugar de infiel. Adúlteros. Por que ele está chamando de adúltero? Porque adúltero é alguém casado com uma pessoa e dorme com outra. O que o Senhor está dizendo é: se você casou comigo, se divorcie do mundo. Porque Deus não vai compartilhar a sua igreja com o mundo. Ou você é de Deus ou você é do mundo. Então ele começa dizendo: infiéis, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo vai se constituir inimigo de Deus. Irmãos, perceba quantas pessoas estão enganadas. Elas estão dizendo: Deus me ama, Deus me entende, Deus me quer bem, eu posso viver do jeito que eu quero e está tudo bem. E
Deus está dizendo: se você está sendo amigo do mundo, na verdade você é meu inimigo. Irmãos, para mim isso aqui é muito forte. O versículo seguinte, que é o Tiago 4:5, diz assim: ou pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito que ele fez habitar em vós anseia por nós até o ciúme? Ele está dizendo: vocês não se lembram do que diz as Escrituras? Que o Espírito que ele fez habitar em vós anseia por vós até o ciúme? O sentido dessa expressão aqui é: você não sabe que meu amor por você é tanto que chega a doer? Eu não sei se você já amou alguém dessa forma. Você ama e aquilo dói dentro de você. O seu amor causa, não é porque fez nada errado, não é porque você gosta tanto que aquilo dói dentro de você. O que Deus está dizendo é que o amor que o Espírito Santo tem por nós causa dores nele. Quando que essa dor surge? À medida que você começa a pender para o mundo, ele começa a sentir dor. Em algumas circunstâncias, o Espírito Santo vai permitir você sentir o que ele está sentindo. Dores dentro de você. À medida que você começa a paquerar com o mundo, dores dentro de você. Essas dores vão silenciar? Vão. Porque o que a Bíblia diz é que o Espírito não contenderá para sempre convosco. O Espírito Santo, ele contende conosco por um tempo. E depois ele silencia. O que o apóstolo Paulo diz é: não apagueis o Espírito Santo. Apagar significa não torne ele inoperante. Não apague o Espírito Santo. Algumas pessoas às vezes me perguntam assim, é uma pergunta frequente. Eles perguntam assim: pastor, Deus endurece o coração das pessoas? Minha resposta: não. Mas está escrito em Êxodo, quando Moisés foi tirar o povo de Deus do Egito, está escrito que Moisés chegou perante Faraó e disse: deixa meu povo ir. E o Faraó disse: deixa não. Moisés disse: vai vir praga. O Faraó endurecia o coração, praga vinha. Daqui a pouco Moisés voltava de novo: deixa meu povo ir. Faraó endurecia o coração, não. E assim ocorreu 10 pragas. Só que quando a gente lê em Êxodo, está escrito assim: e Deus endureceu o coração de Faraó. Quando chegou a 10ª praga, Faraó disse: tá bom, vão embora. Mas assim que ele falou, novamente o coração endureceu. Ele correu atrás do povo para matar antes de chegar no Mar Vermelho. Ele não esperava que Deus abriria o Mar Vermelho e faria seu povo passar a pé enxuto. Mas aqui tem um episódio interessante, porque fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Eu não creio que Deus faz isso. Pastor, mas está na Bíblia. Calma, peraí. Deixa eu lhe explicar. Isso aqui é uma questão teológica polêmica, certo? Eu não creio que Deus endurece ninguém para levá-lo ao inferno. Ninguém. Mas o que acontece? É que à medida que você ouve o Espírito Santo, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e você não obedece, adivinha o que vai acontecer com o seu coração? Vai virar pedra. Aí eu pergunto: quem endureceu foi Deus? Não. Por isso que a Bíblia fala: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como aconteceu no dia da provocação. Então, eu conhecendo o caráter de Deus, eu não posso crer que Deus endurece o coração de uma pessoa para levá-lo ao inferno. Entretanto, ele diz: o meu espírito não contenderá para sempre. Por isso a Bíblia fala: se hoje ouvirdes a voz, quebrante-se, arrependa-se. Porque do contrário, pode chegar um ponto em que seu coração endurece.
Tá, pastor, isso é para as pessoas que não são crentes. E para os crentes, do mesmo jeito. Se o crente recebeu o Espírito Santo e insistentemente resiste à sua voz, vai chegar um ponto que você não vai mais ouvi-lo. E o que você fez? Apagou o Espírito Santo. E Jesus falou, não apaga não. Porque pecado contra o Pai tem perdão, pecado contra o Filho tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem. Por que não tem? Porque é o último recurso. É o Espírito Santo que é como uma mãe, que insistentemente vai ao filho, tentando levantá-lo, restaurá-lo, resgatá-lo, mas em vez de ter uma resposta favorável, cospe na cara, ignora, rejeita, bate, fala mal, murmura, reclama. Chega uma hora que aquele silencia. Aí eu pergunto, foi Deus que endureceu o coração? Foi não, filhão, você não inclinou o seu coração para aquele que falava. O Espírito Santo muitas vezes vai pedir para você tomar decisões difíceis, e nós não queremos tomá-las. Por quê? Porque nós vamos perder coisas. Isso mesmo. E nós não queremos perder coisas. Nós queremos sempre ganhar. A nossa ganância só aumenta. E o Espírito Santo disse, vamos abrir mão de tal coisa, a gente não quer. É o primeiro sinal que nós estamos fracassando. É quando não abrimos mão daquilo que o Espírito Santo diz. Você precisa abrir mão da sua teologia. Não, da minha teologia não abro mão, não. Pois é, vai ficar sem desfrutar o melhor de Deus, porque foi a escolha que você fez. Então veja, alguns pais estão dizendo, meu filho vai ser o que quiser, e eu estou dizendo, isso é uma teologia que vem do fundo do inferno. A teologia de Deus não é faça o que você quer, é faça o que Ele quer. Você sabe quando começa o processo de transformação de Deus na nossa vida? É quando você começa a ouvir uma voz dentro de você dizendo, você precisa obedecê-lo. Irmãos, pode ser o pior pecador, mas há uma voz lá dentro clamando e dizendo, você precisa obedecer a Deus. Não importa se você é pecador, se você é crente. Deus chamou Abraão e disse, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para onde eu te mostrar. Irmãos, isso é desafiador. Ninguém está disposto todos os dias a abandonar sua casa, abandonar seus pais, abandonar seus negócios, abandonar suas coisas e seguir uma visão. Pessoas vão dizer, tu é doido, tu vai sair de um lugar de conforto, um lugar de segurança, e tu vai para cá, tu é doido. Eu conheço a voz que falou. A voz que falou com Abraão é a voz que falou com Noé, constrói uma arca num tempo que não chove. Não é no tempo favorável, é no tempo que não chove, é no tempo que não faz sentido. Mas cada um de nós se desvia para o seu próprio caminho, e a Bíblia fala, vocês estão andando para trás e não para frente. A única coisa que eu lhes pedi foi, obedeça. Eu não pedi sacrifício, eu só pedi, obedeça. Isso é um outro texto que me chocou, porque quando eu olhei para esse texto de Jeremias, eu disse, mas Senhor, tudo que a gente vê na Bíblia fala sobre sacrifício. E aqui o Senhor está dizendo que não pediu nenhum. Eu só disse, obedeça. Porque não obedece, é que vem o sacrifício. O sacrifício é resultado de pessoas que decidiram não obedecer o Senhor. Porque o Espírito Santo fala. A promessa do nosso tempo é, ninguém lhes ensinará. Vocês não precisarão de mestres, porque eu mesmo lhes ensinarei. A unção vos ensinará sobre todas as coisas. O que Deus está dizendo é, haverá uma voz ao pé do teu ouvido e te dirá, esse é o caminho, dobra à direita, esse é o caminho. Mas o profeta Isaías diz, porém vocês não quiseram ouvir. E por causa disso a palavra se vos tornou regra e mais regra, preceito e mais preceito, para que vocês vão, tropecem e caiam, porque não quiseram ouvir.
Meus filhos serão o que quiser. Isso é doutrina de demônio. O que a Bíblia diz é: inculcarás a minha palavra a teu filho. Ele não será o que quiser, ele será aquilo que o Senhor disse que será. Deus está levantando uma geração de profetas. Geração de profeta não vive dizendo: eu sou o que eu quero ser, eu sou o que o Senhor disse que eu serei, ponto. Tu serás profeta das nações. E tu dirás: sou só uma criança. Não diga sou uma criança, eu te chamei, tu irás. E o que eu disser, tu dirás. Não é o que você quer, é o que Ele quer. Não se trata de você, se trata dEle. E o processo é quando Ele terá o nosso coração. Porque o que a Bíblia diz, que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, buscando aquele cujo coração é completamente dEle, para mostrar-se forte com Ele. Essa é a vontade do Senhor. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Qual é a nossa parte? Prepara o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. Na época de João Batista, como era que eles iriam consertar as veredas? Ele disse: homens, voltem para suas casas. Filhos, vocês são montes elevados e rebeldes, abaixem-se. Pais, reconciliem-se com seus filhos. Filhos, reconciliem-se com seus pais, para que a terra não seja ferida com maldição. Essa era a pregação de João Batista. E escute, não é uma pregação diferente do nosso tempo, é mesmo essa: endireitai o caminho do Senhor. Como? Homens, voltem para casa. Cuide dos seus filhos. Sejam profetas dos seus filhos. Assuma o compromisso: o meu ventre não vai gerar filhos para o inferno. Meu ventre vai produzir filhos para Deus. Meus filhos não serão o que quiserem. Vou fazer sexo com quem eu quiser. Os filhos do diabo fazem isso. Os filhos de Deus se santificam. Os cultos aos deuses são adorações sexuais. O culto dos filhos de Deus é santidade ao Senhor. Vocês foram chamados para serem sacerdotes de Deus. Na testa do sacerdote estava escrito a frase: santo ao Senhor. Por que na testa? Porque é algo visível. Todos veem: santo ao Senhor. Este é um jovem que não é como os demais jovens. Ele é santo ao Senhor. É um jovem que chega na Babilônia e diz: eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. E se manteve santo diante do Senhor. O que aconteceu? Reinos passaram. E aqueles homens continuavam firme de reino em reino. Não se abala. Os reinos passam, eles ficam. Daniel foi até o finalzinho de sua vida sendo profeta de Deus. Os reinos passando e eles continuando firmes. Porque é assim que o Senhor disse que vai ser. Se você quiser viver como o mundo, vai ser fraco que nem o mundo. Mas se quiser viver como profeta de Deus, é diferente o nível. Então escute só o que a palavra de Deus diz, irmãos. Não é o fato de você dizer me perdoe, mas é quando você se arrepende profundamente, com clamor e com lágrimas. Então veja, o Espírito que Ele fez habitar em nós, Ele anseia por nós até o ciúme. Ele sente dores. Versículo 6 diz: todavia Ele dá maior graça. Portanto Deus diz, resista, melhor, deixa eu ler direito. Todavia dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste ao soberbo, porém Ele dá graça aos humildes. O que é que o Senhor está dizendo? Que quando você se humilha, a graça é liberada. Quando você se mantém arrogante, não há graça. O que é graça? Capacitação para fazer o que você normalmente não faria. Estamos aqui? Graça é capacitação para fazer aquilo que habitualmente você não faria.
Então veja o que diz o versículo seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui eu quero chamar a sua atenção sobre o que significa se humilhar perante Deus. Para algumas pessoas, se humilhar é chegar e dizer: Senhor, tu sabes que eu sou pecador, que eu não sirvo para nada. O Senhor sabe que eu sou pó e cinza. O Senhor sabe que se procurar algo bom em mim não vai achar nada, certo? O Senhor sabe que eu sou o cocô do carrapato. Nada em mim se aproveita. Então, na cabeça das pessoas, isso é uma oração humilde. Sabe o que Deus está falando sobre o que é humildade? Ele disse: humildade é sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo. Então, humildade é quando você para de resistir a Deus. Deus está dizendo: você não tem que resistir a mim, criatura. Você tem que resistir ao diabo e obedecer a mim. Isso é humildade. Quando eu estou obedecendo ao diabo, eu estou sendo arrogante perante Deus. E se tem uma coisa que Deus não suporta, é pessoa arrogante. Então, como é que eu faço para resolver a questão da minha soberba? Diz: comece a obedecer, sujeite-se a Deus. Aí o versículo seguinte diz: chegai-vos para Deus, e Ele se chegará para vós. A continuação diz: limpe as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purifique o coração. O que é que Deus está dizendo? Se o seu coração não é certo com Deus, mude isso. É igual aconteceu com Elias. Havia os profetas de Baal, e Elias fez um acordo com eles dizendo: decidam hoje se sois do Senhor ou se sois de Baal. Decidam hoje. Porque porfiais entre dois caminhos? Decidam hoje a quem servis. Se a Baal, sirvam a Baal. Se a Deus, sirvam a Deus. É isso que Tiago está dizendo. Você que tem um coração dividido, para com isso. Limpa o coração, purifica o coração, limpa a tua mão. E o versículo seguinte fala assim: sinta as suas misérias, lamente e chore, torne o seu riso em pranto e torne a sua alegria em tristeza. O que ele está dizendo é que no tempo de quebrantamento e arrependimento não vai ter sorriso nos lábios, vai ter angústia. Porque existe um arrependimento segundo Deus que provoca tristeza. Para que essa tristeza? Para você buscar Deus com quebrantamento e humilhação. Isso é arrependimento. Não é só chegar: Senhor, me perdoe. É coração que encontra. E geralmente isso aqui vem acompanhado com jejum. Não é tempo de festa, não é tempo de júbilo. É tempo de humilhação, é tempo de quebrantamento, é tempo de choro. Nós não podemos estar alegres se nós somos carnais. Nós não podemos estar alegres se nós parecemos com o mundo. Não faz sentido. O Senhor disse: é tempo de quebrantamento, é tempo de choro. Torne-se o seu riso em pranto e a sua alegria em tristeza. Aí ele disse: humilhe-se perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então existe um tempo de quebrantamento, existe um tempo que o Senhor vem para dizer: agora nós vamos resolver o negócio. Porque tem um tempo do socorro. Eu não sei se você lembra da história de Sansão. Sansão é um exemplo muito bom para nós cristãos, porque Sansão, ele é um nazireu de Deus. Vocês lembram, Sansão foi um anjo enviado aos pais dele, dizendo: vocês vão ter um filho, o nome do menino vai ser esse. Eles ficaram meio amedrontados, disseram assim: vamos morrer. Por quê? Porque nós vimos o Senhor. A mulher disse: não, meu marido, eu acho que não, porque se Deus quisesse nos matar, Ele não teria dado para nós uma missão. Aí ele disse: faz sentido. Mas ele estava achando que ia morrer, porque os olhos dele viram o Senhor. O Senhor disse: você vai ter um filho. Então ele disse: você, mãezinha, não vai beber bebida forte, você não vai provar vinho. E aqui me chama uma atenção legal, porque veja, o Senhor falou sobre a dieta da mãe. Você quer ser uma mãe incrível? Quero estar obedecendo o Senhor?
Porque há uma dieta espiritual para você. Gerar filho não é qualquer coisa. Cachorro gera filho. Mas gerar filho de Deus é outro nível. É outro nível. Então o Senhor falou, ó, tua dieta vai mudar. Porque eu vou te dar um filho incrível. Filho milagre, queridos, dessa geração. Vou te dar filhos incríveis. Não pode criar um menino de qualquer jeito. Então o manual diz, pois nos ensina como é que a gente vai criar esse menino, porque ele não é normal. Nasceu Sansão. E quando chegou uma certa idade, uma força descomunal começou a se apossar daquele menino. Um dia eles estavam andando pelo campo e um leão veio atacar os pais. Os pais nem chegaram a perceber. Ele pegou aquele leão, partiu ao meio como quem parte um cabrito. E nem contou os pais. E seguiu viagem. Uma força descomunal aquele menino. Mas houve um problema com ele. Qual foi? É que aquele menino, à medida que cresceu, a unção começou a se manifestar nele. E ele começou a fazer coisas incríveis. Mas ele começou a paquerar as mulheres do arraial dos filisteus. Eu acho que é os filisteus. É isso? Começou a paquerar quem não devia. E aqui vem uma lição para nós, amém? Assim como a mulher tinha que ter uma dieta específica, o menino também não podia paquerar com qualquer um. Mas ele disse, eu quero é aquela. E o pai disse, meu filho, não é bom não. Eu quero ela. Ok. Foi lá arranjar a menina para ele casar. Deu tudo errado. E o pai da menina acabou dando para um amigo dele. E aí começou a confusão na vida dele. Mas olha que interessante. Ele tinha matado o leão. Mas dias depois ele passou por ali e havia mel dentro do leão. Escondido de todos, ele foi lá e comeu o mel que estava dentro do leão. O que isso significa? Dizer que ele começou a brincar com a unção, brincar com o seu ministério, brincar com o seu chamado, brincar com aquilo que é santo, brincar com aquilo que é de Deus, porque ele era nazireu de Deus. E pela regra do naziriato, ele não podia tocar em coisa morta. Mas tem mel dentro da morte. Pois é, eu quero um mel, pois bem, pois então a morte vem junto. Não é assim que a Bíblia fala, o salário do pecado é morte? Então se você é nazireu de Deus, não toque em coisa morta, você é nazireu de Deus. Mas todo mundo está tocando, mas você não é todo mundo, é nazireu. Aleluia. Consagrado desde o ventre. Ele começou a comer mel onde tinha morte. Depois se atraiu por uma menina que não era de Deus. E só foi destruição. Quando foi um certo dia, visitou de novo a cidade. Tinha uma prostituta. Dormiu com ela, passou a noite toda. Os inimigos cercaram para pegar Sansão. Mas ele saiu de madrugada, arrancou o portão da cidade e levou 30 quilômetros o portão nas costas. E eu costumo dizer que não era o portão lá de casa, que pesa 20 quilos. Era o portão de uma cidade. Era uma coisa descomunal. E o cara levou 30 quilômetros para humilhar os inimigos. Eu estou dormindo com prostituta, mas eu sou poderoso. Só que ele não sabia que no seu caminho tinha uma Dalila. E aquela Dalila ia perturbá-lo tanto que ele iria romper a sua aliança com Deus. E no dia que Dalila consegue o que não poderia conseguir, os inimigos descobriram que a sua aliança era o seu cabelo. Quando cortaram o cabelo, Sansão achava que poderia se levantar de novo com toda a força, mas a Bíblia fala, ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se afastado dele. Agora ele estava por conta. O Espírito Santo foi silenciado. É isso que eu estou falando. Brinca com o pecado, um dia deu certo. Brinca com o pecado, 2 dias deu certo. Brinca 3 dias, mas tem um dia que o Espírito Santo silencia. E você se levanta dizendo, eu continuo forte. E você percebe que você não tem mais força. O inimigo vem, cega os seus olhos. Você não tem mais visão. O inimigo vem, amarra suas mãos. Você não tem mais liberdade. O inimigo vem e te amarra num tronco e você passa 24 horas, não, 24 não, mas muitas horas trabalhando, enrolando ali, dia após noite, dia e noite, rodando em torno de um ciclo. Você que era um cara poderoso, agora roda em círculo, cego, amarrado, girando em círculo. Aquele que Deus chamou para libertar, hoje era preso. Você compreende como isso é sério?
Deus chamou você para ser um libertador. Não se permita escravizar com aquilo que Deus te chamou para libertar. Isso é muito grave. Sansão estava nessa condição. Mas, irmão, sabe qual é a coisa linda de Deus? É que a Bíblia fala que, à medida que ele fazia aquele trabalho, o seu cabelo começou a crescer novamente. O que é que isso fala para nós? Graça, socorro, misericórdia, oportunidade, quebrantamento. Sabe, nós queremos pecar e achar que não vai ter consequências. E sempre haverá consequências. Há um processo. Não é de graça. Sansão passou por aquele processo de cegar, de amarrar e de trabalhar dia e noite, girando em círculo. Mas a Bíblia fala, o seu cabelo voltou a crescer. Oh, amados, isso é tão bom. Porque quando você olha para a sua vida e diz, eu fiz tanta coisa errada, parece que não vai dar nada certo, deu tudo errado. E quando eu olho para o meu futuro e digo, meu Deus, falhei, perdi tudo, não tem mais chance, o Senhor diz, olhe para o seu cabelo. Não é da noite para o dia, tem um processo. Não vai ser fácil. Há um processo, você vai ser moído. Há um processo. Irmãos, para voltar à comunhão com Deus não é tão fácil como se pensa. Eu vou só dizer, Deus me perdoe e está tudo resolvido. Se fosse assim. Há processo? Não. E a pergunta é, quantos estão dispostos a suportar o processo? Para que o cabelo cresça. O que é que esse cabelo crescido significa? Deus está te dando, de novo, uma outra chance. Nem tudo está perdido, há uma chance. Então Sansão percebeu que seu cabelo estava crescido e disse, por favor, está tendo uma grande festa ao Deus Dagon, me coloque entre uma coluna e outra. E ele saiu tateando, colocaram um homem entre duas colunas, e ele ficou ali. E enquanto eles festejavam ao Deus Dagon, a Bíblia fala, a unção veio sobre ele de novo. A unção foi restaurada de novo, o poder veio de novo, a graça perdida veio de novo. Deus restaurou. E quando ele empurrou aquelas colunas, a Bíblia fala, na sua morte, ele matou mais do que em toda a sua vida os inimigos. Deus te chamou para ser um libertador, não um prisioneiro. O arrependimento é o local, é o caminho, é a estratégia de Deus para restaurar o caminho perdido. Não existe outro caminho, é tempo de quebrantamento e arrependimento. Deus é santo. Você se lembra de Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A sua glória enchia o templo. Cada espaço, cada célula daquele templo estava tomado pela sua glória. Quando eu vi aquilo, meus joelhos começaram a tremer e disse, vou morrer, porque os meus olhos viram o Senhor, o Santo de Israel. Eu sou homem pecador, meus lábios são impuros, eu habito no meio de um povo impuro. E naquela hora um anjo do Senhor sai, toca os seus lábios e diz uma palavra incrível. Diz, hoje as tuas iniquidades foram removidas. O que é que a gente aprende com isso? Que quando você contempla a santidade de Deus, os pecados ficarão evidentes. Enquanto não tivermos uma experiência com a santidade de Deus, nós vamos nos comportar como porcos, achando que somos ovelha. Mas uma vez tendo uma experiência com a santidade de Deus, vai ficar límpido e claro o que precisa de mudança. E quem vai dizer isso não sou eu. O Senhor dirá, faça isso, vá por aqui, o cabelo está crescendo de novo, eu vou te ensinar a estratégia, você vai voltar para o campo, lembra-te onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Apocalipse 2, lembra-te.
de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aí o versículo diz: porque senão eu vou remover o teu candelabro. O que é que significa dizer? Eu vou tirar de você a luz de Deus. Vou retirar de você o Espírito Santo. Não faz sentido ser igreja sem a luz de Deus, sem o fogo de Deus. Não faz sentido. Nós precisamos dele. Jesus disse: eu preciso ir para o céu, porque se eu não for, o Espírito não virá. Precisa do Espírito Santo para que Deus faça a sua obra. O Espírito Santo é quem vai entregar a igreja ao noivo. Ele está trabalhando, irmão. Há 2000 anos atrás ele está trabalhando na igreja. E a Bíblia fala que ele foi enviado para tirar as rugas, para tirar as manchas, para preparar para o seu Deus uma igreja santa, imaculada, incorruptível, gloriosa, para o seu noivo. Ele está falando de nós. Precisamos do Espírito Santo. Amém? Oh, preguei. Glória a Deus. Derramei tudo. Não dá para fazer em 8 minutos. Aleluia.